Bem-vindos, amigos, novamente. Vamos continuar a nossa aula de verbo. No primeiro bloco, nós passamos a vocês um panorama das flexões dessa classe gramatical. E aí nós vimos que o verbo é uma categoria que se flexiona em número, em pessoa, em modo, em tempo, em voz e em forma nominal. Na parte de tempo, nós explanamos a vocês os 11 tempos verbais da língua portuguesa, os 4 passados, os 2 presentes, os 3 futuros e os 2 imperativos, que são os 2 imperativos são bem menos importantes, tá? Até porque eles nascem desses tempos que aqui estão. Então, a partir de agora, nós vamos ver os tempos verbais da língua portuguesa. Vamos conhecer um por um o sentido que eles costumam passar e as desinências que formam esses tempos. Então, vamos lá, vamos comigo. Gente, o primeiro tempo que a gente vai estudar é o pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É aquele pretérito que é perfeito, que aconteceu e que é uma ação certa, né? Por isso que é um pretérito perfeito indicativo. Anote aí, pretérito perfeito, ação passada e pontual. Eu cantei, ele morreu, João viajou, Carlos comeu. Todos esses verbos estão no pretérito perfeito, que é uma ação passada, certa e pontual. Exemplo, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes. Olha a diferença, eles cantaram, eles cantaram. Cantaram é passado, tá? Então, o pretérito perfeito é a ação que ocorre no momento anterior ao momento da fala, ação passada, certa e pontual, finalizada. Já o pretérito imperfeito, ou melhor, o pretérito mais que perfeito, é uma ação que é tão perfeita, né, que ela acontece antes de uma perfeita. Em resumo, você vai falar assim, Ricardo, não entendi nada. Anote aí. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. É um passado que acontece antes de um passado. Então, se eu disser assim, ó, quando João cantou, eu já cantara. Então, note que essa ação que eu executei, ela aconteceu antes, né? Ela é mais perfeita do que o perfeito. Ela aconteceu antes de um pretérito perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Quando a polícia chegou, o ladrão já fugira, ou seja, o ladrão fugiu antes. No dia a dia, a gente não tende a utilizar o pretérito mais que perfeito, né? Porque é um tempo muito clássico, é um tempo que tem caído em desuso. Então, a gente utiliza o pretérito mais que perfeito composto. Por exemplo, quando a polícia chegou, ele já tinha fugido. Tinha fugido é a mesma coisa de fugira. E a desinência do pretérito mais que perfeito é orar, é orar. Então, eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Note que é igual, né, a flexão aqui de terceira pessoa, e só pelo contexto que você vai perceber essa diferença. O pretérito perfeito é uma ação passada e pontual, e o pretérito mais que perfeito é uma ação passada antes de outra ação também já passada. Saindo daí, nós vamos para os pretéritos imperfeitos. Então, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo e temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do indicativo é uma ação que se estende no passado, não é mais uma ação passada e pontual, é uma ação passada, mas uma ação que se estende. Geralmente, ele vai terminar ou em ava, ou ele vai terminar em ia. Então, aqui eu trouxe um exemplo com ava, mas, por exemplo, poderia ser bebia, corria, lia, todos esses verbos aí terminados em ia, né? Ah, eu lia muito. Repare que eu lia constantemente no passado, eu executava essa ação. Eu corria no parque, olha, eu corria, diferente de eu corri. Eu corria é uma ação passada e pontual. Eu corria é uma ação que se estende no passado. Essa é a ideia do pretérito imperfeito, do indicativo. Então, uma ação que se estende no passado, que termina em ava ou em ava ou ia. Eu estudava. Ah, naquela época eu estudava à noite. Eu cantava nos barzinhos de Goiânia. Então, ação que se estende no passado. Quando falar em ação que se estende no passado, está falando em pretérito imperfeito do indicativo. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. O que é o pretérito imperfeito do subjuntivo? Gente,
Subjuntivo, indica hipótese, indica desejo, não é isso? Não indica dúvida. Pronto. Pretérito imperfeito. Quando você pensar no pretérito imperfeito do subjuntivo, você vai pensar assim, ó, ação condicionada. Ou melhor, ação condicionante. Ó, se você deixasse, alguma coisa aconteceria. Então, repare que esse se você deixasse condiciona alguma coisa. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo é uma ação condicionante. E ele é fácil porque ele vai terminar sempre em SSE. Então, fosse, estudasse, viajasse, comesse, dormisse. Todos esses verbos estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu cantasse, aí, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Pretérito imperfeito do subjuntivo, ação condicionante. Quase sempre que você usar o pretérito imperfeito do subjuntivo, você vai usar também o futuro do pretérito, que é o que termina em iria. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, viajaria. Se eu estudasse, passaria. Se eu comesse, engordaria. Então, sempre você tem essa correlação. É a principal correlação verbal em língua portuguesa. Quando é cobrado correlação verbal, esse é o assunto que vem de cara, tá? Então, gente, aqui nós terminamos os 4 pretéritos da língua portuguesa. Nós falamos sobre o pretérito perfeito, que é uma ação passada e pontual. Falamos sobre o pretérito mais que perfeito, que é um passado de um passado. Falamos sobre o pretérito imperfeito do indicativo, que é uma ação que se estende no passado. E falamos sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é uma ação condicionante. Beleza? Vamos agora falar sobre os presentes. E aí nós temos 2 presentes. Temos o presente do indicativo e temos também o presente do subjuntivo. O presente do indicativo, em regra, seria uma ação que acontece no momento da fala. Por exemplo, neste momento eu gravo aula. Neste momento eu estou gravando aula, então neste momento eu gravo. A ação está acontecendo no momento da fala, presente. Mas quase nunca nós utilizamos esse tempo com esse valor. Nós utilizamos esse tempo com o que a gente vai chamar de valor periférico. Então, a depender do contexto, é que você vai perceber o tempo, a aplicação do presente do indicativo. Por exemplo, os jornais têm feito muito isso, porque o presente do indicativo, ele é um tempo meio que chega a ser até atemporal. Se eu disser assim, o corpo é composto de água. Poxa, o corpo é composto de água ontem, hoje, amanhã. Note que aí nós temos uma atemporalidade nesse presente do indicativo. Os jornais costumam trazer muito com o objetivo de presentificar a matéria. Morre no Rio de Janeiro o ator fulano de tal. Poxa, mas não é morre, é morreu, porque quando o jornal deu a notícia, a pessoa já tinha morrido. É o presente do indicativo com o valor de pretérito. Termina amanhã o prazo de inscrição. Mas não é termina amanhã, é terminará amanhã, porque é futuro. Mas o presente do indicativo está sendo usado com um valor de futuro, de antecipação desse futuro. Então, reparem que o presente do indicativo, que é uma ação que ocorre no momento da fala, é um tempo que é versátil, é um tempo que é utilizado de várias formas, com determinados valores, né? Com determinados objetivos por quem fala. Então, o presente do indicativo é um tempo mais versátil, é um tempo primitivo. O presente do subjuntivo é aquele tempo que vai indicar hipótese, vai indicar desejo. Olha, tomara que você passe, tomara que ele cante bem. Então, como o próprio subjuntivo é aquele que vai indicar dúvida, hipótese ou desejo. Talvez eu vá à sua casa. Está no presente do subjuntivo. Então, vamos lá. Que eu cante, ou melhor, presente indicativo eu me esqueci, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. É aquele primeiro tempo que vem à cabeça, é o primeiro tempo que vem à boca, né? Em relação à flexão. Presente subjuntivo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Então, esses são os 2 presentes. Agora, nós vamos para os futuros. E quantos futuros nós temos? 3 futuros aí na língua portuguesa. 3.
Temos o futuro do presente, que é o futurão, né, o futuro mais clássico de todos. Temos o futuro do pretérito, que é um futuro condicionado. E temos o futuro do subjuntivo, que é um futuro que pode ou não pode acontecer, como o subjuntivo, né? Passa essa ideia de hipótese. O futuro do presente é o futurão, aquele que termina em rei. Então, eu comerei, eu viajarei, eu estudarei, eu dormirei, eu passarei, né? Eu aprenderei e eu cantarei. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. É um tempo primitivo também, perdão, não é um tempo primitivo não, é um tempo derivado, mas é um dos tempos mais clássicos que nós temos em língua portuguesa. Qual que é a ideia, gente, do futuro do presente? É um futuro certo, tá? É uma ação que acontece após a fala, óbvio, por ser futuro, mas é um futuro certo. Essa é a ideia do futuro do presente, futuro certo. Quando eu digo eu passarei, é uma certeza que nós temos, né? É uma certeza que nós temos, felizmente. Futuro do pretérito. Lembram-se de que eu falei agora há pouco que o pretérito imperfeito era um pretérito condicionante? Pois bem, futuro do pretérito não é à toa, é um futuro condicionado. Condicionado a quê? A um pretérito, é. Eu cantaria, se tivesse oportunidade ou talento. Eu viajaria, se tivesse dinheiro. Então, repare que é uma ação que vai acontecer no futuro, mas é dependente de um pretérito. E ele termina em ria, tá? Geralmente termina em ria. Então, eu viajaria, eu dormiria, eu comeria, eu estudaria, eu passaria, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam. E para finalizar, nós temos o futuro do subjuntivo, que é muito, gente, muito parecido com o infinitivo, né? Porque você vai perceber que termina em R. A diferença é que antes do futuro do subjuntivo, você vai ter geralmente as conjunções quando e se, quando e se. E, obviamente, vai passar essa ideia de futuro. Quando eu chegar, ó, quando chegar, isso é futuro do subjuntivo. Termina em R. Então, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. É um futuro que pode. Olha, quando eu cantar, tá, quando pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. É um futuro que ainda é incerto, por esse motivo que é futuro subjuntivo. Beleza? Na paz? Então, para finalizar a nossa matéria, já que a gente viu aqui essa beleza, essa lindeza, né? Foca aqui, Chu, foca aqui, mostra para eles aí lá do começo, lá até o final, o panorama aí de verbos. Então, já que a gente viu aqui os tempos verbais da língua portuguesa, nós vamos falar agora um pouquinho, para fechar a matéria, Chuchu, enquanto o Chu mostra aí, nós vamos falar sobre a locução verbal. Locução verbal. E aí eu vou preparando aqui. Pronto. Locução verbal. Foca em mim agora. Vamos lá. Locução verbal. Gente, para finalizar a matéria, então, vocês me ouviram falar desde o início do nosso curso, nós estamos falando tal coisa e locução, tal coisa e locução. Pois bem, com o verbo não é diferente. O verbo também possui uma locução. E o que é uma locução verbal? É um conjunto de verbos, dois ou mais verbos que funcionam como um. Então, se eu disser assim, ó, eu estudarei, uma locução verbal correspondente, eu vou estudar, reparem, só que vou estudar são dois verbos. Nas locuções verbais, ó, eu vou estudar português. Eu estou estudando português. Português. Opa, eu estou estudando português. Eu tenho estudado português. Reparem que aqui
vou estudar, estou estudando e tenho estudado, eu tenho exemplos de locução verbal. Eu tenho exemplos de locução verbal. E essas locuções, toda locução, ela é formada por um verbo auxiliar, e o verbo auxiliar, ele é responsável pela concordância, tanto é que é ele que vai se flexionar. Se eu disser nós, então nós temos. Eu, aliás, tu tens estudado, né? Nós vamos estudar. Então, esse verbo aqui é o verbo auxiliar, que é responsável pela concordância. E nós temos esse verbo aqui, ó, que é o verbo principal. O verbo principal é aquele responsável pela regência. E aí, anotem aí. O verbo principal sempre deverá estar em uma das formas nominais. Ou ele vai estar no infinitivo, ou ele vai estar no gerúndio, ou ele vai estar no particípio. E aí vocês já têm as formas nominais, já sabem quais são as formas nominais, porque a gente estudou agora há pouco no primeiro bloco dessa aula, tá? Então, as locuções verbais são estruturas formadas por 2 ou mais verbos, constituídas de verbo auxiliar, que é responsável pela concordância, e verbo principal, responsável pela regência. Só que o verbo principal, ele vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Gente, e tem que saber também que, às vezes, essa locução verbal, ela pode estar ligada por uma preposição, tá? Olha só, tenho de ir, sem problemas, é uma locução verbal. Tenho é um verbo e esse ir aqui está no infinitivo, tá bom? Se eu disser assim, João, eu tenho de comer, ou eu tenho que comer pão. Repare que tenho que comer é uma locução verbal, e aqui nós temos apenas uma preposição, chamada de preposição fossilizada, tá? Então essa locução verbal, ela pode aparecer assim, e ela pode aparecer assim. De qualquer forma, o segundo verbo continua sendo verbo principal e vai estar no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Beleza? Gente, então é isso. Terminamos aqui a nossa parte de verbo. Espero que vocês tenham gostado. A matéria é lindíssima. Por enquanto, nosso objetivo foi só fazer uma explanação mesmo, porque a matéria é bem mais densa, né? Bem mais profunda do que isso. Mas para o nosso objetivo aqui, que é a aula, que é o concurso público, que é a prova, já está extremamente satisfatório o que a gente acabou de ver. Tá bom? Então, é isso. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Vamos falar de advérbio e matamos a morfologia clássica gramatical e entraremos diretamente na